Olá, alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre os hormônios do crescimento e também sobre os hormônios que atuam na absorção e excreção de cálcio. Então vamos começar falando sobre os hormônios do crescimento. O crescimento em seres humanos é um processo contínuo que vai se iniciar mesmo antes do nascimento. Nós sabemos que o pico do crescimento ele vai acontecer nos 2 primeiros anos de vida e na adolescência. E o crescimento normal é um processo complexo que depende de inúmeros fatores. O primeiro fator são os hormônios de crescimento e os outros hormônios que vão influenciar no crescimento. Então, sabe-se que crianças que não têm quantidade adequada do hormônio do crescimento vão deixar de crescer, não vão atingir a altura desejada naquela idade. Então, tem que sempre estar observando essa estatura para ver se não está tendo diminuição na produção desse hormônio. Outra coisa, hormônios da tireoide, insulina e hormônios sexuais da puberdade também vão desempenhar um papel fundamental no crescimento e desenvolvimento dos seres humanos. A dieta, ela também vai influenciar, então nós precisamos de uma dieta adequada, rica em proteínas, vitaminas e minerais, principalmente o cálcio, porque o cálcio ele vai estar presente nos ossos. Se nós não tivermos uma quantidade adequada de cálcio, nós não vamos ter a formação de ossos. Então, é essencial a reposição do cálcio pela dieta. Os aminoácidos essenciais, que são de origem alimentar, também são bem importantes. Nós sabemos que o nosso organismo ele consegue produzir alguns aminoácidos, mas os aminoácidos essenciais, eles devem ser provenientes dos alimentos. Nós também observamos durante alguns estudos que o estresse crônico que faz com que ocorra a produção de cortisol pode influenciar no crescimento. Então, o cortisol ele tem efeito catabólico significativo. E isso faz com que ele consiga inibir o crescimento. Outro fator que está extremamente ligado ao crescimento são os fatores genéticos. Então, geralmente a criança ela vai herdar dos pais a altura, digamos assim. Então tem muita ligação genética com a estatura que a criança vai ter. Que a criança não, né? Que o adulto vai ter. O hormônio do crescimento, conhecido também como GH ou somatotrofina, ele é um hormônio peptídico. Então, pessoal, lembra aquela primeira aula que eu falei para vocês sobre os tipos de hormônio? Deem uma olhada lá como que é feita a produção do hormônio peptídico. Então, o hormônio do crescimento vai ser sintetizado daquela maneira. Vai ser composto por 191 aminoácidos. Ele vai ser liberado durante toda a nossa vida, com pico de secreção, é claro, durante a adolescência. O hormônio do crescimento ele vai atuar em todos os órgãos do nosso organismo, em todos os tecidos do organismo, melhor dizendo. Ele vai promover o aumento do tamanho da célula, vai elevar o número de mitose e isso vai causar uma multiplicação e diferenciação celular, o que causa um aumento do tecido. O hormônio do crescimento ele é produzido pela adenipófise. Então, lembram dos outros hormônios que a gente falou que são produzidos pela adenipófise? A maioria deles vai atuar em outras glândulas. Já o hormônio do crescimento ele vai atuar em órgãos e tecidos. Então, por exemplo, vai atuar no fígado ou no tecido muscular, tecido esquelético, tá? Então, não vai atuar em outra glândula. Isso é interessante vocês saberem que pode um dia cair até num concurso. Qual é o hormônio que é produzido pela adenipófise
e que não atua em outra glândula. Então, o hormônio do crescimento. Outra coisa interessante é que ele vai ser estimulado por outro hormônio, né? Produzido pelo hipotálamo. Este hormônio produzido pelo hipotálamo é o hormônio liberador do hormônio do crescimento. Então, ele vai estimular a produção de GH. E como que ele estimula? Ele vai receber estímulos exteriores, né? Por exemplo, o ritmo circadiano, que vai estar envolvido diretamente na produção de GHRH. Como? Por exemplo, à noite, das primeiras horas de sono, em adultos nós vemos que tem uma produção maior desse GHRH que estimula a produção de hormônio do crescimento. Então, nós temos a maior produção de hormônio do crescimento nas primeiras horas de sono. O estresse, ele pode atuar também inibindo o hormônio, né? Lembra que a gente falou do cortisol, e o jejum também depende aí do tempo que fica em jejum, tá? Então, depende dos estímulos externos. A partir do momento que nós temos a liberação do GH pela adenohipófise, nós vamos ter, então, a ação dele sobre os tecidos e também sobre o fígado. E nós vamos ver aí que ele vai auxiliar no estímulo da produção de fatores do crescimento semelhantes à insulina, e isso vai estimular o crescimento de cartilagem. E nós também vemos que por causa da produção, né, desses fatores semelhantes à insulina e por causa do GH nos tecidos, nós vamos ter um aumento de glicose sanguínea, porque essa glicose ela vai ser utilizada pelos tecidos, principalmente tecido esquelético e tecido muscular, para que ocorra o crescimento. Então, nós não vamos ver a utilização da glicose por outros tecidos, nós vamos ver a maior utilização da glicose por esses tecidos que estão em crescimento. Então, por isso que a glicose sanguínea vai aumentar, porque nós vamos ter uma liberação maior de glicose no sangue. Outra coisa, o GH ele vai atuar diretamente, assim como os fatores de crescimento semelhantes à insulina, no crescimento dos ossos e dos tecidos. Então, ele atua diretamente sobre esse crescimento. A partir do momento que o GH é liberado pela adenohipófise, ele vai ser transportado pela proteína ligadora do hormônio de crescimento. Então, ele vai ser transportado no sangue dessa maneira. Lembrando que somente vai ter ação o hormônio que estiver desligado da proteína. Sempre vai acontecer isso, tanto com hormônios como também com medicamento, pessoal. Então, sempre vai ter ação o que não estiver ligado à proteína transportadora. Outro detalhe que eu gostaria que vocês lembrassem é que o GH ele aumenta a concentração não somente de glicose, mas ele também vai aumentar a degradação de lipídio. Isso vai fazer com que tenha um aumento na concentração dos ácidos graxos. Para quê? Para que esse ácido graxo seja usado como energia, tá? Então, nós temos um aumento de ácido ácido graxo no sangue para utilização como energia, uma vez que a glicose vai ser utilizada para os tecidos que estão em crescimento. Tanto o GH como os fatores de crescimento semelhantes à insulina, eles vão atuar como anabólicos para a proteína, ou seja, eles vão atuar na síntese de proteínas que são utilizadas aí para crescimento dos nossos tecidos. Então, nós temos um aumento na síntese de proteína por ele. O GH, ele vai ser inibido, sua produção vai ser inibida pela somatostatina. Então, quando nós temos um aumento na secreção de somatostatina pelo hipotálamo, nós vemos que tem uma inibição na produção de GH.
Nós temos alguns distúrbios no hormônio do crescimento que podem comprometer principalmente crianças. Então, quando nós temos uma deficiência, seja ela por deficiência na produção, na síntese de GH ou nos receptores, nós temos o nanismo. Já quando nós temos uma hipersecreção desse hormônio, nós vamos ter o gigantismo. Esses distúrbios eles vão refletir melhor no crescimento das crianças. Por quê? Porque a partir da adolescência, no final da adolescência, o GH ele não vai mais à estatura. Porém, tanto o GH quanto os hormônios do crescimento semelhante à insulina, eles podem atuar no crescimento de cartilagem e dos tecidos moles. Então, o que acontece? Em adultos, quando nós temos uma hipersecreção de GH, nós vamos ver o desenvolvimento de algumas acromegalias, como, por exemplo, o alongamento da mandíbula, das mãos, do pé, porque ele vai estar atuando nas cartilagens e nos tecidos moles. Porém, no crescimento ele não atua mais. Então, a partir do final da adolescência, o GH ele não atua mais no crescimento. E é por isso que a gente sempre fala, quando alguma criança está com distúrbio do crescimento, ela tem que fazer a reposição hormonal até o final da adolescência, porque depois não vai adiantar fazer a reposição desse hormônio. Nós já vamos entender como que ele vai atuar, tá? Mas isso eu quero que vocês gravem bem, que o hormônio do crescimento só vai diferenciar a estatura até o final da adolescência. Depois disso, não adianta fazer reposição hormonal. O crescimento tecidual, como eu já falei para vocês, ele vai requerer quantidades adequadas de GH, de hormônio do crescimento semelhante à insulina, hormônios da tireoide e insulina. O GH e o hormônio do crescimento semelhante à insulina, eles são necessários para a síntese proteica e também para a divisão celular nos tecidos. Já a tireoide, ela vai atuar no tecido-alvo interagindo com o hormônio do crescimento para a síntese proteica e também vai atuar no desenvolvimento do sistema nervoso. A insulina, ela vai sustentar o crescimento dos tecidos, estimulando a síntese proteica e também fornecendo glicose para esses tecidos. Então, ela vai estimular a absorção de glicose pelos tecidos. Então, vai fornecer a energia necessária para esse tecido para que ocorra a síntese proteica. Já para o crescimento do osso, além da quantidade adequada de hormônio, nós também precisamos de uma quantidade adequada de proteínas e de cálcio. Então, o osso, ele geralmente possui duas camadas. O osso, que é a parte mais compacta, que fica no meio, na parte externa do osso, e ele é extremamente denso, é utilizado como suporte, e a parte interna do osso, que é a parte esponjosa ou trabecular, formada aí por uma estrutura calcificada. Geralmente, esse osso vai ser composto por essas duas camadas, mas alguns ossos, como por exemplo o fêmur, ele vai apresentar uma camada aí, uma cavidade, digamos assim, que é preenchida por medula óssea. Então, nós temos essa diferença quando a gente fala de ossos mais longos, tá? O osso, ele é composto, como eu falei, por matriz extracelular calcificada. Essa matriz é formada pela precipitação de cristais de fosfato de cálcio, conhecido como hidroxiapatita. Essa hidroxiapatita, ela se fixa à rede
de suporte, que é constituída por colágeno e faz com que ocorra a formação do nosso osso. Para a gente poder entender como ocorre o crescimento dos ossos, nós vamos ter que relembrar um pouquinho sobre a anatomia do osso. Eu vou falar dos ossos longos, que é mais fácil de vocês entenderem. Então, o osso longo ele é composto por epífice e diáfice. A epífice é a extremidade do osso longo e a diáfice é o corpo desse osso. Na epífice, nós temos uma grande quantidade de condrócitos. Esses condrócitos eles vão ser responsáveis por formar a cartilagem do nosso osso. Então, eles vão ser extremamente importantes para o crescimento do osso. Vocês já vão entender por quê. E aqui na placa epifisária, que fica entre a epífice e o osso longo, é que ocorre o crescimento linear do nosso osso. O osso ele não cresce só de forma linear, ele vai ter um aumento no diâmetro também. Para aumentar o diâmetro, nós vamos ter deposição da matriz sobre o osso, sobre a superfície do osso. Já para aumentar o tamanho linear do osso é um pouquinho diferente, a gente já vai entender. Muitas vezes as pessoas pensam que o osso, por ter uma grande quantidade de matriz inorgânica, é um tecido não vivo. Porém, pessoal, nós temos que ter em mente que o osso é um tecido dinâmico. Ele está constantemente sendo formado e degradado ou reabsorvido. Então, o que acontece, pessoal? Nós vamos ter o crescimento do osso quando a matriz depositada for mais rapidamente depositada do que é reabsorvida. Então, nós temos células no nosso osso chamado osteoblasto. Esse osteoblasto vai ser estimulado pelo hormônio do crescimento e ele vai produzir uma enzima chamada osteoide. Existem outras enzimas nos últimos anos que estão sendo estudadas, mas a principal dela é o osteoide. Esse osteoide é uma mistura de colágeno com outras proteínas. No osteoide, nós vamos ter a ligação da hidroxiapatita. Então, a hidroxiapatita se liga a esse osteoide e faz com que ocorra o aumento, o crescimento do nosso osso. Então, vamos ver como que acontece o aumento, o crescimento desse osso resumidamente. O condrócito, eles vão produzir a cartilagem do nosso osso na região epifisária e o nosso osteoblasto, que foi estimulado pelo hormônio do crescimento, vai começar a depositar suas enzimas e também o osteoide sobre essa cartilagem que está presente nessa região. A partir do momento que nós temos o depósito do osteoide, nós vamos então ter o depósito da hidroxiapatita, que vai ser responsável pela calcificação do nosso osso. E nós teremos então um osso recém-calcificado, que vai fazer com que ocorra o aumento dos ossos. No final da adolescência, nós vamos ter produção de hormônios que vão cessar o crescimento do osso no modo linear. Mas eu gosto de falar e quero que vocês tenham sempre isso em mente, que o osso é um tecido dinâmico. Ele vai sofrer remoldagem ao longo da vida, principalmente quando nós precisarmos de cálcio no organismo. Então, ele vai fazer com que ocorra reabsorção óssea, caso você precise de cálcio. Então, nós temos uma célula lá no osso chamada osteoclasto. Essa célula, ela vai atuar também antes, não somente no adulto, mas também pode estar atuando na adolescência. E vai auxiliar na reabsorção óssea. Como que atua essa célula? Essa célula tem grande quantidade de anidrase carbônica. E a anidrase carbônica, a gente já viu, atua aí produzindo hidrogênio e bicarbonato.
O hidrogênio, juntamente com outras enzimas, principalmente protease, são então enviadas aqui para a área de reabsorção óssea. Nós também teremos nessa região cloro. O cloro, quando se liga ao hidrogênio, forma HCl e deixa aí a região ácida. Só pelo hidrogênio a gente já tem essa região ácida. E a protease, então, vai ser ativada. Ouçam bem isso, pessoal. A protease é ativada em meio ácido. Então, a partir do momento que nós temos esse meio ácido, a protease é ativada e ela faz a degradação do osso, liberando para o meio extracelular o cálcio, os pools de cálcio. Quando nós temos uma diminuição na deposição óssea e um aumento na reabsorção óssea, nós vamos ter uma doença chamada osteoporose, onde os ossos vão ficar bem fracos porque não tem tanto aquela deposição da hidroxiapatita como deveria. Isso é comum quando nós temos uma baixa concentração de cálcio no organismo e também é comum quando as mulheres estão na menopausa, quando diminui a quantidade de hormônios. Também pode acontecer em homens em idade avançada. O que acontece? Quando nós temos essa osteoporose, os nossos ossos vão ficar fracos e nós temos uma alta incidência de fratura no osso. Mas o nosso organismo, é claro, ele tenta sempre estimular a reabsorção de cálcio quando tem necessidade, porém, quando nós temos uma diminuição na alimentação, no consumo de cálcio, nós temos aí uma incidência maior de osteoporose. E por que acontece a osteoporose? 99% do cálcio encontrado no nosso corpo está presente no osso. Então, a partir do momento que nós não temos consumo de cálcio, ele vai retirar o cálcio de algum lugar. E tem que ser do osso, porque ele acaba servindo como uma reserva de cálcio do organismo. Para vocês terem uma ideia, é equivalente a 1,1 kg do nosso peso a concentração de cálcio. O cálcio vai estar envolvido em diversas funções biológicas e fisiológicas do nosso corpo. Por exemplo, ele vai estar envolvido na sinalização do nosso organismo. Lembra lá quando a gente falou de sistema nervoso central? Como que ocorria sistema nervoso central e também sistema nervoso periférico? Como que ocorria a liberação dos neurotransmissores? A partir do momento que o cálcio entrava lá nas terminações nervosas, isso aí. Então, o que acontece? Nós temos a exocitose das vesículas sinápticas a partir do momento que o cálcio entra nessas terminações nervosas. O cálcio também é responsável pela contração da fibra muscular. Então, nós só vamos ter contração muscular se tivermos cálcio. Outro detalhe importante, o cálcio ele vai estar atuando na excitabilidade do neurônio. Como que ele atua? Se nós tivermos pouca concentração de cálcio, o neurônio ele fica hiperexcitável, ou seja, ele vai ser excitável mais facilmente. Já se nós tivermos uma alta concentração de cálcio, uma hipercalcemia, nós teremos então uma diminuição na atividade dos nossos neurônios. Por isso, é extremamente importante ter um equilíbrio na concentração de cálcio. Outro detalhe, o cálcio ele vai estar lá nas junções intracelulares, ele funciona como um cimento intracelular. Então, nós temos cálcio intracelular. O cálcio também é responsável, é um cofator lá na cascata de coagulação. E nós temos, é claro, as funções na matriz calcificada, dos ossos, como eu já falei para vocês, e também dos dentes. Então, vejam
que o cálcio ele é importante para várias funções fisiológicas. E se nós tivermos alguma alteração nesse cálcio, nós podemos ter alterações nessas funções fisiológicas. Como eu falei para vocês, o cálcio vai estar em maior concentração no osso. Então, 99% do cálcio vai estar presente no osso. No líquido extracelular, nós vamos ter aproximadamente 0,1% dessa concentração e nas células 0,9%. Para a regulação do equilíbrio do cálcio, nós temos 3 hormônios envolvidos. O hormônio paratireoide, o calcitrol, que é mais conhecido, e vocês vão lembrar melhor dele como vitamina D3, e a calcitonina. Esse hormônio aqui eu já falei para vocês quando a gente falou de tireoide, lembra? Então, ele vai ser produzido pela tireoide. Nós já vamos ver como que ele vai atuar aí na regulação do cálcio. Então, vamos começar falando dos hormônios paratireoides. Esse hormônio vai ser produzido, como o próprio nome já diz, pelas glândulas paratireoides. Então, nós temos 4 glândulas anexas à tireoide que vão produzir esse hormônio. O hormônio paratireoide também é conhecido como PTH ou paratormônio. Ele é um peptídeo que contém 84 aminoácidos e a sua principal função é aumentar a concentração plasmática de cálcio. Então, o que acontece? Nessas glândulas, nós temos um receptor chamado receptor sensível ao cálcio. A partir do momento que nós temos uma diminuição na concentração de cálcio, vai ocorrer a estimulação na produção de parato-hormônio, tá? Então, esse receptor ele é acoplado à proteína G. Quando nós temos uma diminuição no cálcio, esse acoplamento à proteína G é inibido e então estimula-se a secreção e produção de cálcio. O paratormônio ele vai atuar no osso, estimulando a reabsorção de cálcio e enviando esse cálcio para o líquido extracelular. Ele também vai atuar aumentando a reabsorção de cálcio pelos rins e ele vai influenciar a vitamina D3 para que ela faça a reabsorção de cálcio no intestino. Nós já vamos entender como que a vitamina funciona. Antes, eu gostaria só de explicar um pouquinho para vocês aqui, que eu esqueci de explicar no slide anterior. Então, o cálcio ele vai ser adquirido pela dieta e ele vai ser excretado pelos rins e vai ser excretado então na urina ou ele pode ser excretado nas fezes também. A vitamina D3 ou calcitrol é um hormônio do tipo esteroide, ou seja, ele vai ser produzido conforme demanda e vai ser formado a partir da vitamina D. Essa vitamina D ela vai ser obtida na dieta ou ela pode ser sintetizada pela nossa pele a partir do momento que nós temos exposição à luz solar. Então, pessoas que moram em regiões com pouca incidência de sol, principalmente nós aqui da região sul, precisamos fazer a reposição dessa vitamina, ou através da alimentação, ou através mesmo de suplemento vitamínico de vitamina D, tá? Então, isso é extremamente importante, tá? Para a produção da vitamina, nós vamos ter a regulação do rim através do hormônio PTH. Então, quando nós temos um aumento na concentração desse hormônio no sangue, no plasma, ele vai estimular o rim a produzir a vitamina D3. Então, quem que produz a vitamina D3? Os rins. A partir do momento que nós temos a produção da vitamina D3, nós vamos ter um aumento na absorção intestinal de cálcio. Lembra que eu falei para vocês, quando a gente falou de sistema gastrointestinal, que a maioria das coisas que nosso organismo absorvia lá no intestino não era regular.
regulada, porém o cálcio era regulado. Então, ele só vai ser absorvido se tiver vitamina D3 no organismo, tá? E para vocês terem uma ideia, somente 1/3 do cálcio que nós nos alimentamos é absorvido. É claro que depende da demanda do organismo, depende da quantidade de vitamina D3 que está sendo produzida pelo nosso organismo. A vitamina D3, ela também ajuda a mobilizar o cálcio nos ossos. Então, ela vai ajudar na reabsorção do cálcio presente no osso. Outro detalhe, mulheres que estão amamentando produzem prolactina. Essa prolactina também estimula a produção do hormônio vitamina D3. Por quê? Porque precisa de uma alta concentração de cálcio para a produção do leite. Então, precisa absorver esse cálcio, da alimentação. Então, aumenta-se a produção de calcitrol para que seja reabsorvida uma concentração maior de cálcio no intestino. Então, pessoal, a partir do momento que nós temos precursores endógenos e luz solar, ou a dieta como leite enriquecido com vitamina D, óleo de peixe, gema de ovo, ou até mesmo quando nós fazemos a reposição dessa vitamina D, ela está então presente no nosso organismo. Ela então vai ser metabolizada pelo fígado, formando o 25-OHD3. Esse composto vai ficar disponível no nosso organismo. A partir do momento que ocorre uma diminuição na concentração de cálcio, nós teremos então a liberação do hormônio da paratireoide. Esse hormônio vai estimular o rim para que ele produza então o calcitriol, ou seja, para que ele produza a vitamina D3. E essa vitamina D3, então, vai fazer com que ocorra a reabsorção óssea do cálcio, vai auxiliar na absorção intestinal do cálcio e também pode atuar de forma não tão significativa no néfron distal para que ocorra a reabsorção de cálcio que estaria sendo excretado na urina. O paratormônio ele também vai atuar no osso e também no néfron distal. No intestino ele atua mais estimulando a nossa vitamina D3, tá? A partir desse momento nós vamos ter um aumento do cálcio plasmático que vai atuar como feedback negativo, inibindo a produção do hormônio paratireoide. A calcitonina é um peptídeo também formado aí por 32 aminoácidos, é produzido na célula C da tireoide e ela vai atuar de forma inversa ao PTH, ou seja, ela vai ser estimulada quando nós tivermos uma alta concentração de cálcio. Então, o que acontece? Essa calcitonina, ela vai inibir a reabsorção de cálcio nos ossos, também vai inibir a reabsorção de cálcio lá nos rins. Então, quando nós temos alta concentração de cálcio, ela vai atuar para que o cálcio seja excretado e não seja reabsorvido. Então, ela é extremamente importante na atuação, como que eu vou dizer, no equilíbrio do cálcio no nosso organismo. E com essa aula nós terminamos o conteúdo do sistema endócrino. Tá, falta o sistema endócrino das gônadas, mas isso nós vamos ver junto com o sistema reprodutor, que vai ficar para um próximo conteúdo. Então, pessoal, na próxima aula eu irei disponibilizar para vocês um questionário. O que eu pensei? O que vocês acham de nós fazermos uma revisão do conteúdo antes de fazer esse questionário?
Essa revisão ela pode ser feita durante o horário da aula, 7h30 da manhã na terça-feira, ou se vocês preferirem, nós podemos fazer durante a aula prática, no horário que seria a aula prática. Então, eu vou mandar para vocês, por WhatsApp, uma mensagem para a gente combinar esse horário para fazermos a revisão desse conteúdo, até porque nós precisamos melhorar a nota lá dos questionários, tá? Então, seria importante fazer essa revisão antes de vocês fazerem o questionário. E também seria importante para eu ter um feedback de vocês para saber como que estão sendo essas aulas. Então, espero vocês aí na próxima aula, provavelmente na terça-feira. Vou mandar uma mensagem para a gente combinar certinho. Tenham uma boa semana e até a próxima aula.